O agente Hermes deixou de ser um projeto open source pouco conhecido para se tornar destaque em uma das maiores histórias sobre agentes atualmente. E o mais louco é que, em questão de poucos dias, o Hermes ultrapassou OpenClaw no ranking global diário de aplicativos e agentes do OpenRouter. Começou a processar cerca de 224 bilhões de tokens por dia, ultrapassou o número diário do OpenClaw e, em seguida, lançou uma atualização enorme. Isso faz parecer um sistema operacional pessoal de IA que continua aprendendo com seu trabalho. Só isso já renderia uma grande história, mas o momento torna tudo ainda mais estranho. OpenClaw era o agente de quem todos falavam alguns meses atrás. Tinha o hype, a comunidade, as integrações, o enorme ecossistema de habilidades e a vantagem de ter sido o pioneiro. Hermes chega em fevereiro, cresce rapidamente, lança várias atualizações e, em maio, já desafia o projeto que quase definiu a categoria. Por isso, a situação do Hermes está ficando insana. No dia 10 de maio de 2026, o agente Hermes supostamente conquistou o primeiro lugar no ranking global diário de aplicativos e agentes do OpenRouter. Os números públicos mostraram o Hermes processando cerca de 224 bilhões de tokens por dia, enquanto o OpenClaw estava em torno de 186 bilhões de tokens por dia. Isso mostra que Hermes não estava apenas recuperando terreno no papel. Na verdade, ele processava mais inferências diárias que o OpenClaw em um dos rankings públicos de IA mais conhecidos. Agora, isso não faz automaticamente do Hermes o melhor agente do mundo. Os rankings do OpenRouter se baseiam no uso público monitorado, mas o volume de tokens pode ser impreciso, especialmente com agentes que usam muito contexto em fluxos longos. Mas em um mercado novo, rankings visíveis geram impulso. Desenvolvedores veem o número, testam a ferramenta e comentam sobre ela, o que pode aumentar ainda mais o uso. E Hermes chegou a esse ponto incrivelmente rápido. O projeto foi lançado em fevereiro de 2026 pela Nus Research, o mesmo laboratório por trás da família de modelos Hermes, e agora está com cerca de 147 mil estrelas no GitHub e mais de 23 mil forks. Isso é impressionante para um projeto que tem apenas alguns meses de existência. OpenClaw mantém presença muito maior ao longo do tempo, com mais de 370 mil estrelas no GitHub e mais de 9 trilhões de tokens, enquanto Hermes tem cerca de 6 trilhões. OpenClaw não está morto de repente, ainda é enorme. A verdadeira história é a velocidade. OpenClaw ainda tem mais presença histórica, mas Hermes foi do lançamento ao topo do ranking diário em menos de 90 dias. Essa velocidade indica que o produto está acertando em cheio justamente no que os desenvolvedores estão começando a valorizar. Com Hermes fica claro o que eles valorizam. Hermes não foi criado como um chatbot ou assistente de programação comum. Seu design foca em um ciclo de fazer, aprender e melhorar. Após terminar uma tarefa complexa, ele reflete sobre o que deu certo, extrai padrões úteis e registra um arquivo de habilidade para uso futuro. Isso parece simples, mas tem grandes implicações. A maioria dos assistentes inicia cada trabalho com a mesma inteligência geral e o contexto dado por você. Hermes busca ser mais adaptado ao seu trabalho ao longo do tempo. Ao solucionar um fluxo de codificação recorrente ou um processo de negócios, ele gera conhecimento procedural reutilizável, evitando recomeçar sempre do zero. Esta é a diferença entre uma IA que só responde e uma que se aprimora continuamente. É nesse ponto que Hermes é comparado ao OpenClaw. OpenClaw chamou a atenção por estar em todo lugar conectando agentes ao Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal e várias outras plataformas. Hermes faz uma aposta diferente. Ao invés de priorizar o alcance, ele busca aprender com seu trabalho real. OpenClaw possui um grande ecossistema de habilidades, mas Hermes busca integrar a criação delas ao fluxo natural do agente. No auge desse momento do Hermes, preciso dizer que o vídeo de hoje é patrocinado pela Higgsfield, pois o que lançaram se encaixa perfeitamente nessa história de agentes. Higgsfield MCP marca quando Claude, OpenClaw e Hermes passam a se integrar a um pipeline real de produção de mídia, deixando de ser apenas sistemas inteligentes de texto. A maneira mais fácil de explicar isso é a seguinte:
Claude fornece o raciocínio, enquanto o Higgsfield MCP dá ao agente a execução criativa de fato. Então, em vez de Claude apenas falar sobre anúncios, vídeos, miniaturas, landing pages ou estratégia de conteúdo, o agente agora pode realmente gerar e entregar esses materiais diretamente dentro do fluxo de trabalho. E Hermes já oferece suporte nativo aos servidores MCP, então a configuração é simples. Você coloca o endpoint MCP da Higgsfield na sua configuração do Hermes, recarrega o agente e, de repente, o Hermes pode começar a gerar vídeos, imagens, anúncios, landing pages e outros materiais criativos diretamente dentro do pipeline. Eles mostraram o Hermes coordenando vários agentes Claude pelo Higgsfield MCP. Um agente cuida dos materiais estáticos, outro dos vídeos em estilo UGC, outro do envio de e-mails e outro monitora as análises e reescreve automaticamente criativos com baixo desempenho. Então é isso, se você quiser testar isso por conta própria, confira o Higgsfield MCP pelo link na descrição. Certo, agora vamos voltar ao vídeo. As habilidades do OpenClaw se assemelham a runbooks previamente criados por pessoas ou IA sob solicitação. Hermes tenta incorporar isso no próprio agente. Ele executa, reflete e escreve uma habilidade reutilizável em Markdown e a aprimora depois. Os desenvolvedores continuam destacando esse ciclo automático. Hermes conta com um sistema de memória em camadas. Alguns relatos dividem isso em 3 camadas: memória de sessão para tarefas atuais, memória episódica via SQLite ou SQLite FTS para sessões anteriores e memória procedural por habilidades. Em termos simples, ele pode lembrar conversas e tarefas ao longo do tempo, pesquisar trabalhos anteriores e construir padrões repetíveis para execuções futuras. E, o mais importante, sem exigir configuração complexa de banco vetorial apenas na nuvem. Ele foi criado para rodar em sua própria máquina, servidor, VPS, nuvem ou até em infraestrutura mais robusta. Esse foco local é outro motivo para sua disseminação. Muitos desenvolvedores preferem um agente rodando na própria infraestrutura, mantendo os dados sob controle. O projeto tem licença MIT e não há dependência forçada de nuvem. Não há dependência automática de uma única empresa de modelos. Hermes pode funcionar com OpenRouter, Anthropic, OpenAI, News Portal, Kimi, Minimax, GLM, NVIDIA, NIM, AWS Bedrock, Olama, modelos locais e endpoints personalizados. Esse design independente de modelo é importante, pois fluxos de trabalho com agentes podem encarecer rapidamente. Cada plano, chamada de ferramenta, tentativa, edição de arquivo, etapa no navegador e validação, adiciona tokens. Se o OpenStack usar modelos baratos para tarefas rotineiras e caros só quando preciso, isso vira uma grande vantagem. Ele não precisa superar todos os agentes premium em todas as tarefas. Ele só precisa ser bom o bastante para fluxos repetidos em que controle, custo, memória e flexibilidade importam. 3 dias antes da mudança no ranking, a News Research lançou a atualização que provavelmente causou isso. No dia 7 de maio, a ANR lançou a versão 0.13 do agente Hermes, chamada Tenacity. Essa não foi uma atualização pequena. Relatórios descrevem 864 commits, 588 pull requests mesclados e contribuições de 295 desenvolvedores em uma semana. Esse ritmo de lançamento é muito alto para qualquer projeto open source, principalmente em uma área sensível como agentes autônomos. Tenacity adicionou um sistema Kanban multi-agente e durável. Hermes pode gerenciar múltiplos agentes ou workers em um quadro de tarefas, com monitoramento de heartbeat, limites de retentativa, recuperação de workers zumbis e recuperação após alucinações. De forma simples, ele organiza agentes de longa duração, evita que inativos interrompam o fluxo de trabalho e torna o sistema mais resistente a falhas. Isso é importante porque agentes de longa duração falham de formas complexas, não apenas com respostas ruins. Eles se perdem, repetem, entram em loops, alteram o arquivo errado, esquecem o objetivo, usam ferramentas fora de ordem ou continuam após mudança do objetivo. Um quadro de tarefas resistente, com monitoramento e recuperação,
é essencial quando agentes deixam as demonstrações e vão para a infraestrutura real. Tenest incluiu o comando /go, que mantém o agente focado em um objetivo de longo prazo durante os turnos. Pode parecer algo pequeno, mas resolve um problema real. Agentes costumam se distrair com etapas intermediárias, focando no próximo problema visível e não na missão principal. Um objetivo persistente oferece ao Hermes uma âncora mais sólida, especialmente para tarefas que se estendem por várias chamadas de ferramentas, arquivos, plataformas ou sessões. A atualização incluiu o Google Chat como 20ª plataforma de mensagens suportada, indicando que o Hermes está se expandindo além do terminal e indo na direção do mesmo espaço de agentes sempre disponíveis, que tornou o OpenClaw popular. Hermes está evoluindo para algo mais semelhante a um sistema operacional orientado a agentes. Um artigo descreveu o Hermes iOS como a junção do agente Hermes com a Ion UI, formando uma plataforma open source capaz de gerenciar tarefas diretamente no computador. Hermes está deixando de ser apenas um agente para a conversa e passando a gerenciar tarefas diretamente no seu computador. Ele organiza arquivos, executa códigos, automatiza tarefas de desenvolvimento e exibe o progresso em uma interface visível, ao invés de agir como uma caixa preta. A maioria das pessoas não quer um agente invisível agindo em segundo plano. Quanto mais poderoso ele for, maior a necessidade de visibilidade e controle. Uma boa interface se torna parte do modelo de segurança. Os usuários precisam ver as tarefas, os arquivos, as ações, as falhas e as decisões. Hermes segue nessa direção com o sistema Kanban, Ion UI, pontos de verificação e retomada automática do gateway. E então, há a migração. Hermes não está apenas competindo com o OpenClaw externamente, ele também está facilitando para os usuários do OpenClaw experimentarem a mudança. Durante a configuração, o Hermes pode supostamente detectar um diretório .openclaw na pasta Home e oferecer a importação de configurações, memórias, habilidades e chaves de API. Há também o comando Hermes Claw Migrate, com simulações, migração seletiva, predefinições e controles de conflitos. Essa é uma jogada agressiva, pois facilita para o público que Hermes busca. Quem já usa agentes pessoais e pode estar frustrado, curioso ou pronto para testar. E o OpenClaw passou por uma fase difícil. Segundo relatos, o OpenClaw enfrentou graves problemas de segurança, como CVEs de alta severidade, entradas maliciosas no repositório do ClawHub e instâncias expostas publicamente. Esse tipo de turbulência importa porque os agentes não são aplicativos comuns. Eles acessam arquivos, usam ferramentas, armazenam chaves, conectam-se a plataformas de mensagens e executam fluxos de trabalho extensos em infraestruturas reais. Isso não faz Hermes automaticamente seguro. Hermes é mais jovem, evolui rápido e já teve seus próprios problemas. A Tenest teria corrigido diversos problemas graves de segurança, como configurações padrão de mascaramento, listas de permissões por função, rejeição de desconhecidos e fluxos de autenticação. A versão justa é simples. Ambos os projetos são poderosos, apresentam riscos e quem usa agentes autônomos em infraestrutura real deve levar a segurança a sério. Relatos indicam que cerca de 30% dos usuários do OpenClaw migraram, segundo pesquisas no Reddit, destacando configuração mais fácil, melhores padrões de memória e ciclo de aprendizado autoaperfeiçoável. Esse número exige cautela, pois pesquisas de opinião não equivalem a dados concretos de migração. Ainda assim, isso combina com o clima geral. Hermes está se tornando o agente que os usuários técnicos estão testando quando querem algo que pareça mais adaptável. A configuração parece ter sido feita para isso. Alguns relatos dizem que a instalação usa um instalador em uma única linha via curl, que lida com dependências como Python 3.11, Node, PostGS, RipGrep e FFmpeg. Depois disso, o processo de configuração do Hermes abre um assistant e pode detectar a configuração do OpenClaw. Isso é importante porque as ferramentas de agente de código aberto podem ser poderosas, mas a experiência de instalação muitas vezes impede a adoção antes mesmo do usuário chegar ao primeiro fluxo de trabalho real. O sinal mais amplo do mercado é ainda mais interessante.
Hermes liderar o OpenRouter indica o foco dos desenvolvedores, embora o volume de tokens não comprove que o agente esteja pronto para a produção. OpenClaw ainda tem o maior ecossistema, mais estrelas e mais uso total. Hermes ganha força ao focar em memória, habilidades reutilizáveis e em um agente que evolui com o uso. Hermes faz parte de uma tendência maior na IA. Os agentes evoluem de respostas pontuais para sistemas que lembram, se adaptam e atuam em fluxos de trabalho reais. O mais louco é que isso ainda parece só o começo. Hermes evoluiu do lançamento para um grande sinal de mercado em 3 meses. Já lançou várias versões importantes. Ampliou o suporte a plataformas, introduziu um ciclo de aprendizado automático, adicionou gerenciamento de tarefas multi-agente, melhorou a segurança, criou caminhos de migração a partir do OpenClaw e avançou na ideia de um iOS de código aberto com controle local. O verdadeiro teste é ver se esse impulso continua. Se Hermes mantiver esse uso até junho, parecerá uma mudança real no comportamento dos desenvolvedores. Mesmo que diminua, isso mostra como os rankings públicos rapidamente mudam o foco no mercado de agentes. OpenClaw agora enfrenta a pressão de um projeto que não busca superá-lo em recursos, mas mudar o que as pessoas esperam de um agente desde o início. Talvez essa seja a parte mais importante da história. Hermes está defendendo que o próximo grande agente não será aquele com mais integrações, mais hype ou a maior loja de habilidades. Pode ser aquele que observa como o trabalho é feito, transforma isso em memória, transforma a memória em habilidades reutilizáveis e, aos poucos, se torna cada vez mais difícil de substituir a cada vez que você o utiliza. Essa é uma ideia muito maior do que apenas ficar em primeiro em mais um ranking. Além disso, se você quiser mais conteúdo sobre ciência, espaço e tecnologia avançada, lançamos um canal separado para isso. Os links estão na descrição, vai lá conferir. Enfim, é isso por hoje. Opine sobre Hermes OpenClaw e se agentes autoaperfeiçoáveis são o próximo passo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.